Olá, me chamo Juliane Silva, sou de Salvador, Bahia e sou finalista da FPJC 2022. Sou estudante da Escola César Reitor Miguel Camus e faço parte do grupo de iniciação científica IMEPS, este que busca destrinchar os conceitos de identidade e memória, utilizando as periferias de Salvador como objeto de estudo. Meu projeto visa falar sobre a disputa territorial entre a comunidade quilombola, Rio dos Macacos e a Marinha Brasileira. Faz parte do projeto também a coordenadora Mariana Oliveira. A minha pesquisa, ela busca contar as vivências do Quilombo Rio dos Macacos, este que possui uma longa história de luta pela afirmação de sua identidade e memória, após anos de disputa contra a Marinha Brasileira pela posse ancestral do seu território, onde a Marinha afirma que os moradores que ali já residiam de muito tempo desde o período escravocrata são invasores, mesmo apesar de terem seu território oficializado como ancestral pelo INCRA e pela Fundamentação Palmares. Está localizada entre os municípios de Simões Filho e Salvador, no estado da Bahia. A comunidade, que possui cerca de 200 anos de ocupação, já abrigou 450 famílias ao longo de seu território. No início dos anos 1960, a Prefeitura de Salvador doou parte do território da antiga Fazenda dos Macacos para a Marinha Brasileira, ignorando completamente os moradores que ali já residiam. E logo iniciou-se, lá pelos anos de 1971, a construção da base militar de Aratu, dando início então a uma série de disputas territoriais entre a Marinha e a comunidade, onde os quilombolas afirmam que eles descendem daquelas terras e que aquelas terras pertencem a eles por questão histórica, por toda uma questão de habitação, de que ali já residiram seus ancestrais, que trabalhavam nas usinas de cana-de-açúcar ali, e a Marinha, que afirma que os moradores eles são invasores, que eles não possuem nenhuma descendência quilombola. O motivo da escolha de abordar essa temática se dá pela minha preferência como autora em abordar algum problema que correspondesse ali ao recorte geográfico de Simões Filho, além também de que se relacionasse com o tema do período escravocrata, por ser um assunto de interesse. O objetivo principal dessa pesquisa trata-se de entender a síntese do conflito quilombola e militar, onde a partir do estudo desse conflito eu busco destrinchar alguns conceitos. O objetivo principal desta pesquisa trata-se de entender e analisar a síntese do conflito quilombola e militar e quais foram as suas consequências, através das problemáticas que eu busco delinear ao longo dos meus objetivos específicos, sendo elas a desvalorização da cultura afro-brasileira, a negligência estatal perante comunidades como a do conflito estudado e se o racismo estrutural é ou não um fator a ser levado em conta ao analisar e entender esse conflito. O impacto que esse projeto busca causar na sociedade é o questionamento acerca dos direitos das comunidades rurais do Brasil. Segundo dados do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, existem cerca de 1.715 processos abertos para a titulação, onde, segundo dados do site Agência Brasil, em 2018, apenas 206 áreas foram realmente demarcadas como quilombolas, demonstrando então a relevância que esse projeto possui, onde se dá a oportunidade de abordar as dificuldades sofridas pelas comunidades quilombolas no Brasil, que lutam assiduamente pela afirmação de seus direitos, de sua identidade e de sua memória. A metodologia desse projeto seguiu a partir de etapas, onde após a escolha da temática, iniciou-se a construção do plano de pesquisa, onde foi realizado um levantamento bibliográfico, e em seguida definiu-se a problemática, delimitando os objetivos e a linha pela qual o projeto seguiria. Ademais, elaborou sua entrevista com a moradora local do Quilombo para a mesma responder, cujas respostas serviram de base para fundamentar a pesquisa, a fim de trazer um ponto de vista mais próximo em relação ao conflito, já que a mesma está ali inserida naquele território. Após isso, foi iniciada então a construção do relatório de pesquisa, em que se deu início à construção do artigo. Nessa etapa, foi aprofundada a leitura de diferentes materiais de pesquisa, artigos e dissertações. Dentre os principais materiais consultados, a gente pode destacar o artigo Identidade Cultural e Identidade Nacional no Brasil, de Maria Isaura Pereira, o qual a mesma discute sobre o conceito de miscigenação brasileira e como a cultura afro é constantemente tirada de seu papel de protagonista na construção do patrimônio cultural brasileiro. E também pode citar o artigo Quilombos no Brasil, Questões Conceituais e Normativas, de Ilka Leite, que busca refletir sobre os preconceitos enraizados na sociedade decorrentes do período escravocrata.
A partir da leitura de diferentes materiais bibliográficos, foi possível destrinchar e discutir diferentes problemáticas que cercam a história da comunidade quilombola Rio dos Macacos. Logo, chega-se à conclusão de como fatores externos podem afetar na vida de toda uma comunidade, onde para entender a síntese do conflito foi necessário abordar sobre esses elementos. A priori, foi discutido sobre a questão da desvalorização da cultura afro no Brasil, onde esta é tirada constantemente de seu papel de protagonismo na construção da história e da cultura brasileira, discorrendo sobre a banalização dessa cultura, o que, em paralelo ao estudo do conflito, reforça a hipótese de que esse descuido com os direitos e a memória da identidade quilombola possui uma raiz muito mais profunda, que remete ao período colonial, pois, segundo Queiroz, o principal motivo de preocupação da elite branca brasileira é que a população negra se sentisse e que se sinta como igual, ou seja, que entenda que sua vida preta vale tanto quanto a vida branca. Ademais, é válido ressaltar como as ações de Estado acarretaram em muitos eventos ao decorrer da disputa judicial entre a Marinha e a comunidade, onde, apesar do reconhecimento da ancestralidade quilombola pela Fundação Palmares em 2011 e do INCRA em 2012, os moradores ainda tiveram que passar por diversas humilhações até conseguirem uma proposta de território no mínimo justa com a base naval. O principal motivo de revolta entre os moradores foi a falta de direito aos acessos aos recursos básicos para a resistência de uma comunidade rural nessas propostas, onde a comunidade eles não iriam possuir acesso nem ao menos ao rio, que é o principal meio de subsistência dos mesmos. Após anos de luta por um acordo entre a comunidade e a Marinha, os quilombolas finalmente aceitaram uma proposta, essa que foi chamada de proposta final pelo governo. Apesar de comemorarem a conquista do território, os mesmos sofrem com um sentimento de insatisfação. Pois devido ao desgaste dos anos de luta pela tal conquista, infelizmente eles não conseguiram a totalidade do território, movidos principalmente pela necessidade urgente de políticas públicas ali, jogada consciente do governo que cansou até o fim a comunidade. Foi realizada também a entrevista com a moradora local da comunidade, uma quilombola, onde suas respostas serviram de base para fundamentar e contextualizar o projeto. Foi possível entender sobre o conflito com base no olhar de uma quilombola, onde a mesma afirma a importante ligação que a comunidade possui com o território, pois foi ali que seus descendentes trabalharam e lutaram por suas sobrevivências num cenário de escravidão. A mesma diz também sobre como esse conflito afeta no psicológico dos moradores, pois os mesmos vivem com medo justamente pela falta de segurança do local, onde os moradores, para sair e entrar na comunidade, precisam apresentar seus documentos na portaria da Vila Naval, sensação que a mesma descreve como aterrorizante. Se o racismo é ou não um fator a ser levado em conta ao analisar o conflito, a moradora afirma: sim, nossa luta para conseguir direitos básicos, racismo institucional, o que implica nas manifestações de preconceito por parte das instituições políticas ou privadas, do Estado e das leis que de forma indireta promovem uma segregação racial, o que se relaciona com as hipóteses de como a desvalorização dos elementos afros e a negligência estatal estão associadas ao racismo escancarado no sistema institucional. Tem-se como expectativa de resultado na pesquisa poder retratar e dar voz às vivências dessas comunidades, trazendo a história de suas lutas pelo fortalecimento de sua identidade e o pertencimento de seus territórios, buscando mostrar ao quilombo que sim, eles são ouvidos. Tem-se como perspectivas futuras para o projeto a visitação do quilombo, a fim de entrevistar mais moradores e, consequentemente, enriquecê-lo com mais memórias e identidade. E está sendo trabalho também a entrevista com algum funcionário da Base Naval de Aratu, buscando ampliar os pontos de vista da pesquisa. Ademais, está sendo discutido ideias que visem ampliar o número de pessoas que possam ter acesso ao projeto e, consequentemente, sobre a história da comunidade, visando a conscientização social sobre o tema, a partir da divulgação de dados. Uma das propostas seria a elaboração de um site, onde de forma mais dinâmica e acessível seria contada a história do conflito e os fatores à sua volta. É importante destacar o aprendizado adquirido com o desenvolvimento do projeto e que se foi entendido a relevância desse estudo em relação ao atual momento em que vivemos na sociedade e que causas relevantes são jogadas para debaixo do tapete. Assim, chega-se à conclusão da importância da preservação das comunidades quilombolas, essas que são de fundamental importância para o entendimento sobre a cultura e a história brasileira.